Obrigado por lembrar, viu? Começou a gravar. Então, nós vamos ter a força F1 e F2 atuando nos cabos, uma forma de reagir, né, a essa carga de 12.000, né? Essas forças, né, tem que proporcionar um equilíbrio a essa barra. Então, nessa configuração, a gente tem que aplicar as equações de equilíbrio para definir esses valores. Para que a gente vai definir essa força se eu quero tensão? Tensão é força sobre área, né? Então, eu preciso dessas forças para saber qual é a tensão que está ocorrendo nesses cabos. Então, a primeira equação que nós temos é a equação de força horizontal, forças em X. Nesse caso, nós não temos nenhuma força horizontal ou força atuando no eixo X, tá? Então, é zero. Forças, somatórias de forças verticais ou forças em Y tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui três forças verticais. Nós temos F1 positivo, nós temos menos 12.000 Newton negativo, né? E nós temos F2 positivo. A soma, né, dessas forças deve ser igual a zero. Então, nós vamos ficar que F1 mais F2 deve ser igual a 12.000. Bom, aqui a gente não conseguiu definir nada, então a gente vai para o somatório de momento fletor, que deve ser igual a zero. Eu vou definir que no ponto 1, né, onde começa o cabo 1 aqui na barra, eu vou ter um momento nulo, somatório de momento é nulo. E aí eu vou acabar, né, anulando essa força F1, né, e aí eu consigo determinar F2. Então, nós vamos ficar com 12.000, né, Newton, provocando um momento fletor positivo, né, com uma distância de 2 metros, né, 12.000 vezes 2, menos, né, um momento provocado pela força F2 no ponto 1, que vai ser F2 vezes a distância até o ponto 1, que é 3 metros. Então, F2 vezes 3. E é um momento negativo. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, fazendo essa conta aí, né, fazendo essa multiplicação de 12.000 com 2, né, passando esse valor para o outro lado da igualdade, né, e dividindo esse valor por 3, a gente vai chegar que F2 é igual a 8.000 newtons. E dessa forma, né, eu sei que F1 mais F2 é 12.000, eu consigo definir o valor de F2, ou de F1, desculpa. Então, a gente vai encontrar que F1 é igual a 4.000 newtons. Então, a gente já determinou as duas forças. Agora, nos resta, né, determinar a área da seção transversal, tá? Lembrando que o diâmetro das seções são iguais, tá? Então, esses cabos têm o mesmo, a mesma área da seção transversal, tá? Então, como é cabo, né? Então, a gente tem uma seção circular, tá? E o diâmetro foi fornecido no enunciado da questão, que é 25,4, tá? Então, fazendo esse cálculo aí de área, né, eu vou encontrar uma área de 506,7 milímetros ao quadrado. Isso para o cabo 1 e para o cabo 2, tá? Para calcular a tensão, eu tenho que calcular a tensão para o cabo 1 e uma outra tensão para o cabo 2, tá? Então, a tensão normal no cabo 1 vai ser a força F1 sobre a área da seção transversal. Então, nós vamos ter 4.000 newtons dividido por 506,7 milímetros ao quadrado. Logo, a nossa tensão nesse cabo vai ser 7,6 newtons por milímetro ao quadrado, ou 7,6 MPa. A tensão no cabo 2 vai ser da mesma forma, né? Vou ter F2 dividido pela área.
Então, vai ser 8.000 newtons dividido por 506,7 milímetros ao quadrado. Então, a tensão aí nesse cabo vai ser de 15,8 newtons por milímetro ao quadrado, ou 15,8 MPa. Então, dessa forma, a gente conclui, né, a resolução dessa questão. Dúvida com relação a essa parte? Uma pergunta para vocês. Qual cabo está sendo mais solicitado? O 2. O 2, né? Nós temos uma força maior, né? E, consequentemente, nós temos uma tensão atuando de forma maior, né? Também, né, a força de 12.000, né, tá mais pro lado desse cabo 2, tá? Bom, então, nós vamos passar agora para outro assunto, tá? Como eu disse para vocês, eu mandei um vídeo, né, explicando o diagrama de tensão e deformação. Até falei um pouco, né, com respeito ao tema de um dos grupos, né, que vão apresentar ensaios mecânicos, né, porque o diagrama de tensão e deformação a gente obtém através do ensaio de tração. E aí eu mostrei, né, eu mostrei um vídeo mostrando a execução, né, desse ensaio, como que ele é feito, né? E aí a gente consegue determinar, né, os pontos do diagrama, traçar a curva desse diagrama, tá? E falei também, né, da lei de Hooke, né, como que ela foi criada, né, como que ela foi pensada, né, que é justamente aquela região onde ocorre o regime elástico, né, onde a gente tem uma reta linear, né, então a gente tem uma proporção entre a tensão e a deformação, né, e essa proporção ela é dada, né, através do módulo de elasticidade. Então, cada material vai ter um módulo de elasticidade. Bom, então vamos fazer um exercício aplicando esses conceitos, tá? Bom, a figura abaixo mostra um gráfico de força por alongamento de um ensaio de tração simples. A barra tem uma seção circular com diâmetro de 30 milímetros e comprimento inicial de 800 milímetros. Calcule a tensão de escoamento, B, a tensão última, C, a tensão de proporcionalidade e D, o módulo de elasticidade. Bom, quando eu mostrei o gráfico para vocês, o primeiro gráfico que eu mostrei de tensão e deformação era um gráfico, né, de um aço, né, um material dúctil, né, porque ele tem todas as regiões bem definidas, né, e é um gráfico bem interessante de mostrar, né, alguns conceitos, né. Um deles é a tensão de proporcionalidade, né, que é justamente a maior tensão que nós temos com o regime, com esse regime de proporção entre tensão e deformação, né, onde a gente tem uma reta, né, e aí a partir, a tensão acima dela, né, já não segue uma reta linear, né, então nós temos aí, né, após, né, essa tensão de proporcionalidade, nós temos uma tensão que a gente chama de tensão de escoamento, né? Essa tensão de escoamento, ela ocorre, né, quando a gente tem um patamar de escoamento, né, que seria justamente essa região aqui, né, onde a gente tem essa linha reta, né, com um valor constante, né, onde para uma mesma tensão nós temos uma deformação, né, uma deformação que ela ocorre sem acréscimo nenhum de tensão ou de força, né, e aí
a barra ela vai se deformando sozinha, né? Então, a gente tem um escoamento da peça, né? Que a gente fala. Então, é justamente, né, esse valor que apresenta, né, esse patamar de escoamento, né? Que seria a tensão de escoamento. E nós temos a tensão última, né? Que é a maior tensão, né? Que esse material pode sofrer, né, antes da sua ruptura, tá? Então, nas peças dúcteis, né, no aço mais especificamente, né, ocorre um acréscimo de tensão, né, logo após esse patamar de escoamento, né, onde a gente chama de encruamento da peça, né, onde ele ganha, né, resistência, né, ganha, né, para resistir a tensões maiores, né, até chegar na sua tensão última, né, e por fim ele romper. E aí nós temos também o modo de elasticidade, que eu já falei para vocês, que seria, né, a relação de proporcionalidade entre a tensão e a deformação no regime plástico, né? Seria bem nessa região onde a gente tem uma reta linear aqui no começo. Então, a primeira coisa que a gente, né, aqui a gente está vendo um gráfico, né, de força e alongamento, né? E aí, através desse gráfico, a gente vai obter, né, as tensões, né? E também a gente poderia obter as deformações, tá? Então, quando a gente faz um ensaio, a gente coleta esses valores de força, né? E com esses valores de força, a gente determina essas tensões, tá? A deformação, a gente até consegue obter ela diretamente, tá? Seria através de um equipamento específico, né, que a gente pode colocar no equipamento, né, na peça e determinar esses valores, tá? Mas a gente também pode tentar obter, né, através desse valor de alongamento, tá? Bom, então, vamos começar a resolver aqui a questão. Primeira coisa que a gente precisa determinar, né, é a área da seção transversal, tá? Então, a peça, ela tem uma seção circular, tá? Então, a gente tem que utilizar a fórmula de círculo, né? A área de círculo. Então, a gente tem um diâmetro de 30, tá? Então, π vezes 30 ao quadrado dividido por 4, tá? Porque eu estou utilizando diâmetro. E nós vamos obter aí uma área de 706,86 milímetros ao quadrado. Com isso, a gente consegue, né, obter as tensões, né? Tensão vai ser força sobre área. Então, a primeira tensão que é pedida no exercício é a tensão de escoamento, tá? Então, a tensão de escoamento, ela vai vir antes dessa linha reta aqui do diagrama, né? Com valores constantes de força, né? Então, seria justamente, né, o que está relacionado com o patamar de escoamento, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, ela está relacionada com essa força, tá? Essa força de 12.000 newtons e com esse alongamento de 5, tá? Então, dessa forma, né, a gente representa a tensão de escoamento como sigma y, tá? E aí, nós vamos ter que vai ser força sobre área, tá? A área nós já temos, né? Então, é só pegar a força de 12.000, que a gente tem que pegar no gráfico, e dividir pela área de 706,86 milímetros ao quadrado. Fazendo essa conta aí, nós vamos obter 16,88 newtons por milímetro ao quadrado, ou 16,98 MPa, tá? A próxima tensão é a tensão última. Tensão última, né, a maior tensão, né, que vai ocorrer nesse material. A maior que nós temos aqui, né, a maior força que ocorre nesse material, né, é de 20.000 newtons. Então, vai ser essa força que a gente vai utilizar para calcular essa tensão última. Essa tensão última, ela é dada como sigma U, tá? E ela vai ser esses 20.000 dividido pela área de 706,86.
Então, nós vamos ter um valor aí de 28,29 MPa, tá? Então, esse vai ser o valor da tensão última para esse material. Para a tensão de proporcionalidade, tá? Nós temos que olhar aqui no gráfico, né? Qual que é a última tensão, né? Regida por essa reta inclinada aqui, tá? Então, essa última força, no caso, né? Seria de 10.000 newtons, né? Que está um pouco abaixo da força que provoca, que inicia o escoamento da peça. Então, nós temos que a tensão de proporcionalidade, né? Sigma P, né, vai ser dado por essa força de 10.000 newtons, dividido pela área de 706,86, tá? Fazendo essa continha, né, nós vamos ter uma tensão de proporcionalidade igual a 14,15 MPa, tá? Então, com esses valores, né, de tensão, a gente poderia construir um outro gráfico, né, em que no lugar da força a gente colocaria esses valores de tensão, tá? Bom, o último valor, né, o último cálculo que a gente precisa fazer, né, é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, né, ele vai ocorrer nessa região elástica, tá? Que é justamente a proporcionalidade, né, onde ocorre a proporcionalidade entre a força, né, entre a tensão e a deformação. Bom, nós não temos a deformação, né? A lei de Hooke é a seguinte, né? A tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Nós temos aqui, nesse gráfico, força por alongamento, né? Aqui embaixo, aqui nessa reta, nós temos um alongamento, né? Dado em milímetros, tá? Então, nessa equação aqui, né? A gente já tem a tensão, né, que é a tensão de proporcionalidade que a gente vai utilizar. Nós precisamos definir qual que é esse valor de deformada para essa força, para essa tensão, tá? Então, o que a gente vai utilizar? A gente sabe que a deformação ela é dada com a variação do comprimento, né, ou o alongamento da peça, dividido pelo comprimento inicial. Então, para essa força, né, que a gente obteve a tensão de proporcionalidade, nós temos um valor de alongamento que é 3 milímetros. Então, nós vamos pegar esse valor de 3 milímetros e dividir pelo comprimento inicial da peça. O comprimento inicial da peça, ele foi dado no enunciado, que é 800 milímetros. Então, nós vamos pegar esse valor, né, vamos pegar o valor de 3 milímetros, né, obtido no gráfico, e dividir por 800 milímetros, tá? Que é o comprimento inicial da peça. Com isso, nós vamos obter a deformada, né, dessa peça, né, no regime elástico. Então, a gente vai ter aqui uma deformada de 0,00375, tá? A deformada, ela é adimensional, tá? Ela é milímetro por milímetro, né? Ela não tem uma dimensão, ok? Então, com esse valor, a gente consegue obter o módulo de elasticidade. Por quê? Porque eu já tenho a tensão, né? Que é a tensão de proporcionalidade, e agora eu tenho a deformação. Com isso, eu isolo o valor de E, né? Esse Ezão aqui, né? Que é o módulo de elasticidade, né? Então, o E vai ser dado como a tensão sobre a deformação, tá? E, no caso mais específico, vai ser a tensão de proporcionalidade dividido pela deformação. Então, a tensão de proporcionalidade que a gente obteve foi de 14,15. Dividido por 0,0375, né? Observe que essa deformada não tem unidade, né? E, consequentemente, o módulo de elasticidade vai ser dado pela mesma unidade que a tensão, tá? Então, o módulo de elasticidade vai ser 3.703,3 newtons por milímetro ao quadrado, tá? Então, aí a gente encerra a questão, né, definindo esse valor de
módulo de elasticidade, tá? Através da análise gráfica, né, do diagrama de força e alongamento, tá? Alguma dúvida até aqui? Que vocês queiram tirar? Alguma pergunta? Então vamos para a próxima, então. Oi, alguém falou alguma coisa? Vamos lá, então. O exercício 2 é um exercício um pouco mais complexo, tá? A figura 1, tá? Que é essa figura aqui da barra, mostra uma haste de alumínio com área de seção transversal circular e sujeita a um carregamento axial, de 10 kN. Se uma porção do diagrama de tensão e deformação para o material for amostrada na figura abaixo, que é esse diagrama aqui, determine o valor aproximado do alongamento da haste quando a carga é aplicada. Se a carga for removida, qual é o alongamento permanente da barra? Considere um módulo de elasticidade para esse alumínio igual a 70 gigapascal. Então, nesse exercício, nós temos essa haste aqui, tá? Percebam que essa haste tem dois trechos aqui, né? Um trecho AB, né? Com uma seção transversal com um diâmetro de 20 milímetros, e seção BC com um diâmetro de 15 milímetros, tá? E nas extremidades nós temos uma carga, né? Uma força normal de tração, né? Provocando um alongamento nessa haste. Bom, então aqui nós temos um diagrama, né, de tensão e deformação, tá? Para esse material, né, para o alumínio, tá? Percebam que aqui, ó, no inicinho da minha curva, né, nós temos, desse diagrama, né, nós temos aqui um comportamento linear, né, que seria justamente o comportamento de proporcionalidade, né, desse material, tá? Para uma dada tensão aqui, ó, limite, tá? De 40 MPa, né? A partir desse ponto aqui de 40 MPa, né? Nós já temos um outro comportamento, né? Um comportamento plástico, né? Onde a deformação, né? Ela é irreversível, né? A peça ela não consegue voltar para o seu comprimento inicial, né? Seu comportamento voltar para a sua forma inicial, tá? Somente na região elástica que a gente consegue, né? Essa peça consegue voltar, né, para a sua forma inicial, tá? Então, aqui nós temos os valores de deformada, né, dessa peça, tá? Aqui já está apresentando aqui uma tensão específica, né? Porque isso vai fazer parte da resolução do exercício e eu vou explicar ele mais à frente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui nesse exercício, né, para a gente determinar esses alongamentos, enfim, seria a tensão que está ocorrendo em cada trecho dessa barra, tá? Por que em cada trecho, tá? Porque em cada trecho aqui nós temos uma área de seção, né, diferente, tá? Então, nós vamos calcular, primeiramente, o trecho AB, tá? Então, no trecho AB, nós temos a área da seção transversal, né, referente ao diâmetro de 20 milímetros, tá? Uma seção circular. Então, utilizando, né, essa fórmula para cálculo de círculo, né, de área de círculo, nós vamos ter π vezes 20 milímetros ao quadrado dividido por 4. Né? Então, nós vamos ficar com a área de 314,16 milímetros ao quadrado. Com isso, nós vamos conseguir determinar a tensão, né, nesse trecho, tá? Aqui, né, a gente até poderia traçar um diagrama, né, de esforço normal nessa barra, tá? Mas como a gente tem, né, uma força de tração, né,
na barra com o mesmo valor, né? A barra está toda tracionada por um valor de 10 kN, né? Então, a força, né, em cada trecho vai ser uma força de tração de 10 kN, tá? Então, a força que ocorre nesse trecho, né, nesse trecho AB, vai ser uma força de 10 kN, tá? E aí, né, dividindo essa força pela área, nós vamos conseguir o valor da nossa tensão, tá? Como a força, ela está sendo dada em quilonewton, tá? A gente obtém esse valor bem pequeno aqui, de 0,03183, tá? Se achar melhor transformar essa força para newton, né? Vocês já vão obter diretamente a tensão em MPa, tá? Que vai dar em newton por milímetro ao quadrado. Vai ser 31,83 MPa, ok? Bom, perfeito. Com essa tensão, tá? Depois a gente vai entrar lá no diagrama tensão e deformação, tá? Mas antes disso, vamos terminar de calcular as tensões em cada trecho. Então, vamos para o trecho BC, tá? Então, para o trecho BC, nós vamos ter um diâmetro de 15 milímetros. Então, nós vamos obter uma área de 176,71 quilonewtons por metro quadrado. Com essa área, tá, a gente consegue obter a tensão, né, nesse trecho. Então, nós vamos ter 10 quilonewtons dividido pela área de 176,71 milímetros ao quadrado. Fazendo essa conta, nós vamos obter um valor de tensão de 56,58 MPa. Com esses valores de tensão, eu consigo entrar lá no meu diagrama, né, e ver em que região, né, cada trecho está se comportando, né, e também obter a deformação. Porque a partir da deformação, eu consigo obter o alongamento de cada trecho, tá? Então, agora a gente pega, traz o diagrama, tá? E afere os valores de tensão, tá? Então, para o trecho AB, eu encontrei um valor de 31,83 MPa. Então, eu vou aqui, né, nesse eixo aqui vertical, tá? E vou aferir onde está esse valor, né, aproximado de 31,83. Bom, esse valor está aqui entre 30 e 40 MPa, tá? E se ele está entre esses dois valores, tá? Ele está sendo regido pelo comportamento linear, ou seja, ele é regido, né, ele está numa região elástica, né, uma região de proporcionalidade, então ele é regido pela lei de Hooke. E se ele é regido pela lei de Hooke, eu consigo determinar a deformação, né, dividindo a tensão pelo módulo de elasticidade, né? Eu pego a lei de Hooke, né? Eu posso usar essa lei de Hooke para esse trecho em específico, tá? Isso, novamente, só porque a tensão que a gente calculou, ela está abaixo dessa tensão, né? Aqui ele chama de tensão de escoamento, né? Na verdade, não tem um patamar de escoamento, né? Seria uma tensão de proporcionalidade, né? Então, ele está abaixo desse valor, né? Então, ele é regido por essa linha, né? Por esse trecho, né? Dessa reta inclinada, né? Que é justamente a região elástica, tá? Que é regida pela lei de Hooke. Então, eu posso aplicar a equação de Hooke, tá? Só nesse caso em específico, tá? Então, fazendo essa conta, substituindo o valor de tensão e substituindo o valor de módulo de elasticidade, tá? Lembrando que o módulo de elasticidade foi dado no enunciado, né, de 70 gigapascal, tá? 70 gigapascal equivale, né, a 70 mil MPa, tá? É só multiplicar por 1000, né, para transformar em MPa. Fazendo essa relação aí, eu vou obter uma deformação de 0,000455,
tá? Observem que as deformações nesse trecho, nessa região elástica, elas são bem pequenas, tá? Vocês vão perceber que elas são muito menores do que essas deformações na região plástica, né? Nessa região plástica, o material vai se deformar bastante, né? Devido ao aumento da tensão. Então, esse é o valor da deformação nesse trecho, tá? Então, vamos guardar esse valor que a gente vai precisar para calcular o alongamento, tá? Ok, então agora a gente tem que definir, né, em qual região, né, e qual deformada vai ocorrer para o trecho BC. No trecho BC, né, nós temos uma tensão de 56,58 MPa. Bom, analisando aqui o eixo vertical, né, esse 56,58 vai estar entre 60 e 50, né, bem aqui já está marcado, né, esse valor de tensão, né, e é um valor que está acima, né, desse valor de 40, né, que é um valor limite para essa região elástica. Portanto, né, esse trecho da haste, ele está numa região plástica, para essa tensão, tá? E sendo assim, né, nós temos que obter essa deformação no gráfico, tá? A gente não consegue aplicar a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke é só para a região elástica, tá? Fora dessa região, a gente não pode utilizar a lei de Hooke, tá? Então, a gente tem que obter esse valor, né, de deformada graficamente, tá? Então, aí eu vou... eu pego esse valor de 56, né, e vou até no diagrama e levo esse valor até o eixo horizontal. E aí eu vou obter um valor de deformada, que aqui já está até especificado, de 0,0450, né? Que vai ser essa deformada, né, para esse trecho da haste, tá? Então, toda vez que eu cair nessa região plástica, né, se eu tiver o valor de tensão, eu pego esse valor de tensão aqui no eixo vertical, trago, né, traço uma linha reta até o diagrama e depois traço uma outra linha, né, vertical, né, até o eixo horizontal para obter o valor, né, aproximado, né, da deformada, né, para esse trecho, para essa deformação, tá? Então, aqui a gente obteve um valor de 0,0450. Ok, só que eu quero o alongamento da haste toda. A gente obteve o valor de deformada para cada trecho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter, né, a deformada somando o alongamento, somando o alongamento de cada trecho, né? Lembrando que o alongamento, né, a deformada, na verdade, ela é dada como alongamento dividido pelo comprimento inicial da peça, tá? Isolando o alongamento, a gente vai ter que esse alongamento é dado pela deformada vezes o comprimento inicial da peça, tá? Então, a gente vai aplicar a fórmula de alongamento para cada trecho da haste, tá? Então, em cada trecho dessa haste aqui, a gente vai ter um alongamento, tá? Então, o alongamento da haste toda vai ser a soma desses alongamentos, tá? E aí, eu vou ter a deformada do trecho AB vezes o comprimento inicial desse trecho, mais a deformada do trecho BC, que é esse trecho aqui, vezes o seu comprimento inicial. Perfeito. Então, eu tenho todos esses valores, eu consigo determinar esse alongamento, tá? A deformada do trecho ABC foi de 0,000455, multiplicada pelo comprimento inicial desse trecho, que é 600 milímetros, tá? Esse trecho ABC. Mais a deformada do trecho BC, que é 0,045, vezes o seu comprimento inicial, que é de 400 milímetros. Fazendo essa conta toda aí,
tá? A gente vai obter um alongamento total, né, da haste toda de 18,3 milímetros, ok? Então, esse é o alongamento da haste toda. Só que o enunciado pediu, né, para a gente obter o alongamento após a retirada da carga. Bom, então, o que vai ocorrer quando a carga de 10 kN, né, for removida? Bom, o trecho AB retornará ao seu comprimento original. E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que no trecho ABC ele vai retornar para o seu comprimento original depois que a gente retirar essa carga de 10 kN? Porque não vai ter mais uma força para causar deformação, é isso? Sim, mas por que ele retornaria ao seu comprimento original? Não teria, ele não ficaria um pouco deformado, né, por causa desse carregamento? Por que ele voltaria ao seu comprimento original? Porque, olha só, o trecho ABC, ele vai se recuperar elasticamente ao longo da reta FG, né, que ele fala aqui. Ou seja, ele não vai recuperar o seu comprimento original. Há uma diferença entre o trecho ABC e o trecho BC. Por quê? Vou mostrar aqui o gráfico aqui. No trecho AB, a gente viu que esse trecho ele está no regime elástico. Ele vai retornar ao seu comprimento original, tá? Nesse regime elástico. Ou seja, quando eu retirar essa carga, ele vai retornar imediatamente para o seu comprimento original, tá? Justamente porque ele está nesse regime, tá? No caso do trecho BC, ele está no regime plástico, onde a deformação ela é permanente. Então, quando eu retirar essa carga, o trecho BC ele não vai retornar para o seu comprimento original. Né? Ele vai recuperar elasticamente, né, um certo comprimento ali, né, claro, mas ele não vai retornar completamente para o seu comprimento original, tá? Ele ainda vai ter o vestígio daquela carga, né, que foi aplicada nele, ou seja, o vestígio daquele alongamento. Ele vai ter um pouquinho de alongamento nele depois dessa carga, né, depois da aplicação dessa carga. Então, a diferença está justamente aí, tá? No trecho ABC, ele volta ao seu comprimento original porque ele está no regime elástico, tá? Ele está sendo regido pela lei de Hooke. Ele volta ao seu comportamento original, tá? É só lembrar da mola, né? Quando a gente estica a mola, né? Quando ela fica toda esticadinha, né? Toda alongada. Quando a gente solta, né? A gente para de alongar ela volta para o seu comprimento original, né? Então, o trecho AB basicamente está com esse comportamento. Só que se eu esticar muito essa mola, né, esticar um ponto em que ela fica quase reta, né, quando eu solto, né, ela não volta totalmente para o seu comprimento inicial, né? Ela fica com aquela, né, toda deformada um pouco, né? Ela volta um pouquinho, mas ela não chega a voltar completamente ao seu estado original. É basicamente isso que vai acontecer no trecho BC, tá? Então, no trecho BC, a gente precisa encontrar essa deformação, né, que ele vai se encontrar após retirar essa carga. Mas antes disso, né, ele fala aqui, né, que a gente vai ter a gente tem a deformação da carga, né, que é essa linha azul aqui, que a gente encontrou para determinar o alongamento da haste toda, né, e nós temos a reta FG, que seria justamente, né,
o comportamento dessa barra após a retirada da carga, né? Então, a gente tem uma deformada, né, a diferença entre, a distância entre essas linhas, vai ser a deformada de recuperação, né, dessa barra, tá? E aí, o que a gente quer mesmo é a deformada referente a esse ponto aqui, né, de vermelho aqui, né, para a gente poder obter o alongamento da barra, tá? Então, primeiramente, a gente tem que obter essa deformada de recuperação aqui, tá? Que é essa diferença aqui. Com essa diferença, né, fazendo a subtração com essa deformada com a carga, a gente obtém esse valor de deformada, né, para esse valor de G aqui, né? Então, ó, a recuperação, tá? Nesse caso aqui, ela vai ser dada como a tensão que a gente calculou para esse trecho, dividido pelo o módulo de elasticidade. Nesse caso aqui, a recuperação, a gente pode aplicar essa lei de Hooke, né, para fazer esse cálculo, tá? Só nesse momento, tá? Para deformada de recuperação, tá? Quando essa barra, quando a gente retira a carga dessa barra, tá? Só nesse momento. Então, fazendo esse cálculo, tá? Fazendo esse cálculo aí, eu vou ter o 56,59, né, que é a tensão que foi aplicada nessa barra, né, nesse trecho BC, dividido pelo módulo de elasticidade, né, que é 70.000 MPa. Fazendo isso, nós vamos encontrar uma deformada de 0,000808. Com esse valor de deformada, que é justamente aquele trecho, né, onde ele vai regredir, né, na deformação, a gente pode encontrar a deformação plástica, né, após, né, a retirada da carga. Então, eu pego a deformação que ele tinha com o carregamento, que é 0,045, e subtraio com essa deformada de recuperação, né, que é a deformada que ele recua, né, quando a gente tira a carga. Então, fazendo essa subtração, eu vou obter um valor, né, de deformada de 0,442 milímetros por milímetro. Ou seja, né, após eu retirar a carga nesse trecho BC, eu vou ficar com essa deformada na minha peça. Então, essa deformada vai ser uma deformada permanente nessa peça, né, após esse carregamento de 10 kN, né? Depois de retirar esse valor de 10 kN, a minha peça vai estar deformada com esse valor de 0,0442, tá? Então, essa deformada da minha peça. Portanto, com esse valor, eu consigo obter o alongamento permanente da haste. Primeiramente, eu sei que no trecho ABC, eu não vou ter um alongamento permanente. Por quê? Porque a minha peça ela vai voltar para o seu comprimento inicial. Então, eu não tenho alongamento permanente. Eu vou ter alongamento permanente somente no trecho BC. Então, é esse trecho que eu tenho que calcular esse alongamento. Então, eu tenho um alongamento que ficou permanente na peça, a deformação permanente nessa peça, né? Que a gente acabou de calcular, multiplicada pelo comprimento inicial. Então, o alongamento será de vai ser igual a 0,0442 multiplicado pelo 400, que é o comprimento inicial desse trecho. Então, eu vou ficar com um alongamento de 17,7 milímetros. Então, para fechar, né, após eu retirar essa carga de 10 kN, esse trecho ABC, ele vai ficar com um comprimento final, né, de 417,7 milímetros. Esse vai ser o comprimento final da minha barra após essa solicitação de 10 kN. Ele vai ficar com esse alongamento após a aplicação dessa carga, tá? E é por isso que a gente não trabalha nesse regime plástico, tá? Porque esse alongamento, né, é um alongamento de 17,7 milímetros, né, pode ser
ser pouco, né? Mas não é interessante para fins estrutural, né? Imagina, né? Eu tenho um alongamento aí, por exemplo, de uma peça metálica, né? De uma viga metálica de 17,7 milímetros. Não é interessante para a gente, tá? É 1 centímetro, quase 2 centímetros, né? De acréscimo aí nessa barra. Então, a gente sempre trabalha no regime elástico, porque aí, né, quando a gente provocar uma solicitação, né, uma carga, né, uma tensão nessas peças, né, elas vão sofrer uma deformação, obviamente, né, mas vão ser uma deformação bem baixa, né, que a gente percebeu aqui, né, vão ser valores bem pequenos, extremamente pequenos, tá? E que quando eu retirar essa carga, né, a minha peça vai voltar no seu estado original, tá? Então, é interessante, né, a gente trabalhar com isso, né, justamente para a gente entender esses aspectos aí, tá? Ok? Alguma dúvida em relação a essa parte? Essa parte meio tensa, né? Tranquilo. Tranquilo. Uma voz de sono danada. Não é Bom, nada, é gente, porque eu então, bocejei na hora que eu fui falar. Minha voz não. gente, olha só. Vocês estão tendo alguma dificuldade na lista? Só para encerrar? Sim, na parte de construir o diagrama de suas solicitantes. Tá. Vocês querem uma aula um dia para tirar essas dúvidas? Eu quero, eu fiquei com Sim. dificuldade na 2B. Sim. Tá. Olha só, foi para quando que eu marquei? Me relembrem, por favor, para entregar a lista? Dia 2 de dezembro. Então a gente tem tempo, né? Então, ó, dia 2 de dezembro, alguém colocou dia 2 do 11. Tá, vamos fazer o seguinte, vocês querem que eu tire esse momento aqui dessa aula para fazer essas observações? É melhor, né? Mais interessante, né, para vocês, né? Que a gente vai devagar com isso. Porque, assim, a gente acabou de falar de diagrama de tensão e deformação. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco de alongamento, né? Na verdade, de tração e compressão. Eu vou mandar o vídeo para vocês hoje. E aí, eu faria o vídeo e tal, e seguiria essa sequência de fazer um exercício. Mas aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar uma aula, então, para a gente trabalhar em cima desses exercícios, dessa lista aí. Por quê? Porque eu quero passar uma lista para vocês referente a essa parte da matéria que eu acabei de explicar, né, de tensão e deformação, tá? E aí, como a gente já passou bastante coisa e a gente vai entrar em novembro, né, eu queria que você tivesse também um tempo hábil aí para poder fazer essa segunda lista, tá? Então, vamos fazer o seguinte, na próxima aula, né, na quarta-feira que vem, a gente tira essas dúvidas em relação a essa lista, tá? Esses diagramas aí que vocês estão tendo dificuldade, que é a questão número 2, correto? Então, a gente vai, na semana que vem, eu vou até mudar o cronograma que está lá no SIGA, tá? Para a gente tirar essas dúvidas da lista de vocês, tá? Da lista 3, ok? Porque aí eu já posso começar, aí vocês já vão poder começar a mexer na lista 4, que vai ser sobre tensão e deformação, tá? Para vocês não ficarem muito apertados e sobrecarregados com bastante coisa para calcular, né? Bastante coisa para fazer. Então, gente, vou terminar a aula aqui, né? Já são 8h52. Então, na semana que vem, a gente tira essas dúvidas da lista 2, tá? Na quarta-feira, ok? Então, até mais, gente. Tchau, Glau. Boa semana para você. Boa semana para vocês, Tchau, Glau. viu? Aqui, Tchau. Até mais. Tchau, Gal. Obrigado. Tchau, Glau, obrigada. Tchau. Até mais. Boa semana para vocês.